E aí, meu amigo Dev, sabadão, né? Dia de descansar, talvez também de estudar, codificar, né? Hoje, na parte 2 do nosso vídeo, nós vamos dar continuidade, né? Onde nós pausamos na parte um, obviamente, né? Aqui, qual que é a ideia da parte 2? É a gente começar a colocar, né, o React para criar os campos do nosso formulário, né? Ou seja, o React vai ser o responsável, né, por colocar os campos, né, de endereço, assim como o do CEP, né, no nosso formulário. Bom, e é isso. Então, sem mais delongas, bora codar. Maravilha. Bom, uma consideração inicial aqui no nosso vídeo da parte 2 é o seguinte. Para que não fosse necessário fazer uma parte 3, uma parte 4, para que não ficasse tão longo assim, eu já startei algumas coisas aqui, mas eu vou mostrar para você, não se preocupe, tá? O que que eu coloquei já aqui antecipadamente? Eu coloquei esse form.js, que é o nosso camarada responsável pelo formulário, que nós vamos trabalhar na sequência, tá? E também coloquei uma divisinha para que ele receba, né, esse nosso React. Deixa eu buscar ele aqui. Tá bem aqui, maravilha? Então, eu chamei de FormSep. Legal? Bom, e o que que a gente está tentando consertar, né? Vamos dizer assim. É o seguinte, hoje, o HTML que está responsável por renderizar, né, o nosso formulário. O que não é muito legal, porque na verdade a gente está querendo que o React seja o dono desse formulário, né? Que ele seja capaz de interpretar o formulário e também renderizá-lo, né? Então, qual que é a ideia aqui? Que quando a pessoa terminar de digitar o CEP, né? E a gente bater no via CEP, a gente preencha o formulário, né? Com o endereço. Essa é a nossa ideia. Então, para isso, nós temos essa div aqui. Legal? Então, não se esqueça do que? Lá embaixo, você vai precisar colocar esse script aqui com React Form JS, perfeito? E você também vai precisar colocar, né, embaixo aqui do CEP, nós vamos remover esse cara, legal? Mas embaixo dele você vai colocar este form CEP aqui, maravilha? Legal, galera. E agora você vai ver o motivo do porquê eu não fiz, né, aqui no vídeo, né, esse código, mas eu vou te explicar. Quando eu abrir aqui, eu vou até o form.js e repare o seguinte, ele está um pouquinho extenso, repararam? Mas eu vou explicar aqui para você o que foi feito, por que foi feito desta maneira, tá? E quais erros dão e quais erros não vão dar. Maravilha? Legal. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, né, ao criar o form.js é declarar a nossa classe aqui de form, certo? A nossa classe de form CEP aqui, estender a React Component, pegar o nosso construtor, passar essa super props aqui. Eu vou mostrar uma coisa nesse vídeo ainda para vocês referente a esse cara aqui, tá? Mas não agora. Depois, nós temos que vir aqui no render e aí, meu amigo, que já começa a mágica do nosso amigo React, certo? Repare que eu estou retornando, né, esse E aqui, se você não lembra, eu estou aproveitando ele daqui, né? É React Create Element. Ah, por que que o E está funcionando lá, né? Porque ele foi declarado logo acima, né? Então React Index é o pai, certo? Form está abaixo, então significa que eu posso aproveitar esse E aqui, certo? Do Create Element aqui, certo? E eu não preciso declarar novamente, não faria sentido, legal? Então tá. Aí, na sequência, o que nós fazemos? Criamos uma div. Por que que eu criei essa div? Veja só. Se eu voltar aqui no código, formSep, repare que logo abaixo eu estou tentando reproduzir o que, galera? Esse nosso camarada aqui, ó. Então, a primeira coisa que ele já tem é uma div, certo? Então, legal. Então, eu já falei para ele, ó, eu quero criar uma div. Logo na sequência, eu falo para ele, olha, essa div vai ter uma class name, perfeito?
margin bottom 3, que é o mesmo código que está aqui. Ou seja, o React, ao ver isso aqui, ele está interpretando o quê? Que dentro do form SEP, ele tem que vir e renderizar isso aqui. Entenderam? Então é isso que está acontecendo no código, nesse exato momento. Legal? Só que não é só isso que tem, né? Logo abaixo. Eu tenho uma label, certo? E aí que começa uma diferença no React para você. Que é o quê? A inserção de um array aqui dos filhos. Lembra que na parte 1 eu mencionei para vocês que aquela reticência era para juntar alguns arrays dos filhos, lembram disso? Então é bem aqui que você está vendo essa mágica acontecer. Então, ou seja, dentro da div eu quero que ele tenha uma label. Repararam? Maravilha. Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar a div com a margem bottom 3. Dentro da div ele vai jogar uma label. Ah, Michael, o que é isso aqui? Vamos lá, certo? Relaxe sua mente. Continuando. Ah, eu tenho que ter um for. E por que HTML for? Já vamos ver o motivo também. E ele tem que ter um endereço. O que vai acontecer com esse nosso camarada? O React vai interpretar essa linha inteira e vai montar nada mais, nada menos que esta label aqui. Então significa que neste momento ele está pegando a div, margin bottom 3, dentro dela está fazendo uma label com, opa, por que lá está assim? Lembra que eu já mencionei para vocês que o React tem particularidades de leitura em que ele entende uma coisa que para ele jogar para o DOM real é outra? É isso. Então, lá para ele é HTML for e não for, certo? Então tá, ele faz o nosso for aqui do endereço, certo? Vamos ver lá. HTML for, na verdade, é do CEP, que eu estava fazendo aqui, certo? E dentro eu coloco um endereço. Perfeito? Legal. E o que é essa chave aqui, né? Traduzindo, chave. O React ele tem uma regra, galera, que é o quê? Eu estou passando para dentro do Py um array de elementos. Então ele vai falar, olha, para você fazer isso, esses elementos precisam ter índices. Entendeu? Então eu sou obrigado a colocar esse key aqui se eu não quiser que fique mostrando o erro, certo? Na página. Então ele tem que estar aqui. Lembrem-se disso, tá? Bom, continuando no nosso HTML, ele tem o quê? Um input na sequência, né? Então eu não vou colocar o input como filho da label, porque ele não é filho da label. Repararam? Ele é filho da margin bottom 3, que é esta div aqui. Então por esse motivo, vírgula aqui. Repararam? Temos uma vírgula aqui. Então eu venho aqui e falo outro elemento, por favor, React. Eu quero um input agora. E esse input tem estas características. A primeira é a chave para identificar esse array para o React, certo? Uma class name, né, do controle do formulário, que é do Bootstrap. Repararam? Está idêntico. Legal. Aqui eu tenho o ID endereço, que eu vou ajustar aqui, que estava CEP, aqui em cima, tá? Porque esse for é desse camarada daqui. Logo abaixo eu tenho meu placeholder, né, que é a minha substituição, que está idêntico a este carinha aqui, não a parte interna, e sim o nome da tag, aqui para o input, a cláusula do input, certo? Placeholder. E eu estou pedindo para ele colocar isso, digite sem endereço, certo? Na verdade, digite seu endereço, maravilha? E estou falando para ele que é um campo obrigatório, tá vendo aqui, ó, required true. Então ele é obrigatório, legal? E eu estou falando que o input é do tipo text, certo? Todo esse camarada aqui, maravilha, irá renderizar nada mais, nada menos que esse nosso amigo aqui. Ou seja, a gente não precisa mais desse camarada, mas vamos ver isso na prática. Então eu vou abrir aqui o nosso server. Legal, está aqui. E reparem que ó, eu tenho o endereço e da onde ele veio do React. Vamos ter certeza disso? Então eu vou vir aqui
eu vou alterar digitou seu endereço que veio que está no React. Vamos ver ele renderizando, ó. Digite seu endereço que está no React. Repararam? Então o React, galera, já está sendo capaz, né, de colocar esse meu camarada aqui. Então significa que eu posso tirar este endereço aqui. Legal? Não preciso mais dessa div aqui. Show? Olha que maravilha. Então o React já está sendo capaz de controlar este cara aqui. Certo? Sendo assim, significa que eu também poderia, né, fazer para o CEP. Concordam? Também posso tranquilamente fazer para o CEP. Mas como eu falei, para que não fique longo este vídeo aqui, certo? Nós vamos parar por aqui, legal? E se você quiser como exercício, né, tentar colocar o CEP, certo? Retornado pelo React, legal. Eu falaria para você fazer. No próximo vídeo, nós vamos fazer o quê? A resolução deste problema. Então o vídeo é como resolver, né, o CEP. Legal? Para deixar como recado aqui é como resolver o campo de CEP. Legal? Então no próximo vídeo nós vamos ver como resolver. Mas seria muito interessante que você tentasse, né, fazer você mesmo. Legal? Bom, e para que a gente conclua esse vídeo aqui com chave de ouro, eu quero falar 2 pontos para você. Lembra que eu falei do construtor aqui props? Certo? Será que acontece alguma coisa se eu tirar? Vamos ver? Vamos vir aqui. Reparem que não aconteceu nada. Se ele estiver lá ou não, maravilha, não vai acontecer nada de quebra na sua página. Por quê? Nós não estamos precisando passar props para pai aqui, certo? E nós ainda vamos conversar sobre esses camaradas, esses props aqui em algum momento, tá? Então significa que sim, você pode tirar esse cara se você ver ele em algum momento, tá? A única coisa que você precisa é do render, certo? E vai tudo funcionar, que é uma maravilha, legal? E o último item é, toda vez que nós criamos um elemento, né, o último parâmetro, assim, se assim podemos dizer, né, é o filho, certo? Reparem que neste caso é um input, eu não tenho nada, né, para colocar dentro do campo input. Então significa que se eu não tenho nada, eu não precisaria passar, certo? Vamos ver se isso é verdade. Eu vou tirar. E reparem que o código continua ileso, sem problema nenhum. Por que que isso é legal? Né? Para dar uma limpada no código. Perfeito? Legal. E finalizando, eu mandei ele dar um render, certo? Aqui, do nosso elemento formSep que foi criado. E aqui eu decidi colocar esse document care selector aqui do formSep para que eu não tenha, né, que fazer isso. Ó. DOM container aqui, joga para baixo, maravilha. Reduzir o código, né? É sempre bom. Então o que eu fiz? Eu não usei ele aqui na parte superior, certo? Eu usei ele aqui na parte inferior e mandei renderizar. Vai dar no mesmo, não tem diferença nenhuma, certo? E fica um pouquinho melhor porque o código fica um pouquinho mais limpo. Perfeito? Bom, Dev, é isso. Eu espero que você esteja gostando aí da nossa série. Lembre-se, né, caso você tenha esquecido de que nós ainda estamos, né, vamos dizer assim, no inferno, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Tá muito verboso esse código, tá parecendo muito complicado, não tá legal, certo? Mas lembra que eu falei que nós vamos passar por fases até chegar, certo? No React Create App, que vai facilitar tudo, mas é muito interessante que você comece por aqui para você ver as bases, certo? Para que você entenda como é as coisas sem esses camaradas que nos ajudam, legal? E você vai conhecer a essência do React, que é o que você está vendo aqui comigo. Legal? Eu espero você no próximo vídeo e um grande abraço!